Olá, viva a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa comunidade de aprendizagem. Aqui a ideia é mesmo partilhar conhecimento. Sejam bem-vindos. Hoje temos uma experiência diferente do normal. Temos dois convidados especiais que estão nesta altura em São Paulo, dois irmãos brasileiros que enfim, vão estar connosco durante 50 minutos, uma hora, para partilhar um pouco da sua experiência. O tema de hoje é a educação musical como fator de inclusão social. Deixem-me já apresentar a imagem dos nossos convidados de hoje. O Alaor, já estão a ver a imagem no ecrã, que é baterista e diretor pedagógico do EPA. Vocês já vão ver o que é o EPA. E também vai estar connosco a Viviane Louro, que também tem um trabalho fantástico lá no Brasil e que hoje vão partilhar. Eu vou passar agora a imagem aqui para a Viviane, para nos dizer um olá. Olá, Viva. Olá, tudo bom? Obrigada pela participação de todo mundo e pelo convite. Ok, Alaor, viva! Tudo bem, Alaor? Tudo bem, sim. Viva para vocês, né? Muito legal, muito prazeroso a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem angariado em anos aí de dedicação ao ensino da música. E é um prazer poder estar falando para o pessoal de Além Mar, numa tarde aqui em São Paulo muito aprazível, muito gostosa. Está uma temperatura amena de outono, com sol alto. Está muito gostoso aqui. Eu espero que vocês estejam se sentindo como eu aqui. O calor aqui também é bom. Hoje está um dia magnífico aqui também. Olá, podemos avançar então. Vamos partilhar um pouco da vossa experiência. Ok, vamos sim. Acerca da Escola de Música Inclusiva. Tá. Você está pondo o slide para eu ver, Mário? Porque está pequenininho. Já está. Estou vendo o seu rosto, não estou vendo o slide. Ah, não? Então eu ponho já. Tá. Só para eu poder seguir os tópicos, porque eu não me lembro da disposição que a gente fez e tudo. Já está vendo agora? Também não, eu só vejo o seu rosto. Ai, sim. Viviane, também está... Eu estou vendo o seu rosto, mas eu vejo ele pequenininho embaixo. Da mesma forma que eu. Não está vendo o ecrã com o objetivo da Escola de Música Inclusiva, Alaor? Não. Só pequenininho, embaixo. Embaixo da tela. Então eu partilho já. Tá, se for complicado, Nossa, eu tinha que ter desligado, desculpa. Não há problema não. Já desliguei. Bom, começa a falar, senão eu vou começar mesmo que a gente não esteja vendo as figuras, os slides. Escola de Música Inclusiva, né? Em um primeiro momento, essa escola de música inclusiva sendo só de música, né? Que nem o Mário falou no início, o EPA, que a gente chama de EPA, é o Espaço Pedagógico de Artes, né? E a gente usa a música como uma maneira de nos comunicarmos, né, pela linguagem musical, mas também a ideia é expandir para outras linguagens, tipo pintura, desenho, teatro, escultura, né, tentando usar, assim, todas as formas que a gente dispõe de sensibilizar o ser humano, né, o sujeito. E é uma interligação com as outras expressões. Eu acho que eu fui claro, né, entenderam? Vivi, musicalização inclusiva, musicoterapia. Pode mandar bala, Laura. Ah, eu achei que fosse você. Então tá, musicalização inclusiva e musicoterapia. Uma coisa é diferente da outra, embora caminhem juntos, né? O que a gente pensa, o que a gente imagina, puxa, se eu tivesse as imagens aqui seria bárbaro, viu? Eu não tenho o slide que a gente montou. Alaor, nós estamos a ver as imagens, estás no Hangout mesmo, nós estamos a ver as imagens mesmo no YouTube também, estamos a ver os diapositivos. Ué, será que eu tenho que clicar nele? Não, Alaor, abre aí você em outra aba, você não tem?
Eu estou Tem. vendo, Os agora eu dispositivos, sim. estou vendo o objetivo. É no próprio Hangout, está bem? Ah, então, eu não tenho. Estranho. Eu Porque cliquei nele, clica nele, vê se abre. você clicou nele. Isso, agora passou para musicalização inclusiva e musicoterapia. Ah, bárbaro, tá aqui, consegui. Tá, então, Força, ótimo. Vamos em frente, então. oi? Vamos em frente. A musicalização, ela tem um cunho, né? Um fator didático, né? Ela é uma coisa pedagógica, é uma maneira pedagógica da gente tratar com a música, né? Ela pressupõe o aprendizado de um instrumento musical, de um instrumento que vai servir como suporte para a sua expressão, certo? A gente tem que ter, pressupõe-se, né, que tenha um domínio das propriedades do som e dos elementos teóricos da música, né? É uma relação professor-aluno. A musicoterapia, ela tem um cunho terapêutico, ela é uma atividade ligada à área da saúde. Ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de quem né, participa de sessões de musicoterapia. Ela é, até um certo momento, ela é dissociada de um aprendizado musical, de um instrumento. É a música usada como forma terapêutica, né? E é uma relação terapeuta-paciente. Fui claro? Alaor, só uma questão. Sim. Vocês no vosso espaço têm estas duas opções, têm a musicalização e têm a musicoterapia? Não, a gente hoje só tem a musicalização. A musicoterapia está nos nossos planos. Tá? A gente existe há muito pouco tempo nesse formato, né? Nós somos professores de música há muito tempo, mas nesse formato a gente existe há quase um ano. E não tem espaço físico para musicoterapia ainda. Mas a ideia é que tenha, sim, musicoterapia também. Posso falar uma coisa? Claro, Vivi. Sim, força. Então, é que assim, no caso de pessoas com deficiência, que é o nosso público-alvo, as pessoas confundem muito e elas acham sempre que a música é para a reabilitação dessas pessoas, né? E aí o nosso foco lá justamente é pedagógico, que a gente quer tirar um pouco essa imagem de que a pessoa com deficiência tem que ficar sendo tratada o tempo todo, né? Ela pode estudar música porque ela gosta de música, não precisa ser para a saúde dela, né? Então, o nosso trabalho ele é voltado para a educação inclusiva, ou seja, para aprendizagem musical de pessoas com deficiência, mas o foco não é terapêutico. Ok. Sim, senhor. Eu avanço Pode no avançar. dispositivo. Uhum. Ó, vamos lá, incluir pela música e na música. Né? Pela música, o que seria incluir pela música? É utilizar a música como meio de inclusão social. A gente percebe que, claro que um músico faz música sozinho, né? Aliás, é uma atividade que ela pressupõe uma coisa, assim, individual. É bem gostoso você fazer música sozinho, sem interagir com ninguém, mas a grande satisfação, o grande prazer é justamente interagir com outras pessoas. Né? Quando você interage com outras pessoas usando a música como uma linguagem, você está praticando inclusão social, porque se você depende de outras pessoas, né? Você depende de um grupo para fazer com que isso aconteça. Né? Ela ajuda muito, a música, na autoestima do sujeito. Ajuda muito, porque imagina, você começa a entender a linguagem musical, porque a gente é apartado desse entendimento da linguagem musical. A gente, aqui pelo menos no Brasil, as aulas de música em escola eram muito pífias, elas eram muito fracas, não se tratava a música, sabe, pelas propriedades do som, pelas propriedades da música, como que a música, o que tem que acontecer para que a música se opere, para que a música aconteça. Eu me lembro que na década de 60, imagina, eu tenho 58 anos, na década de 60, em 66 eu tinha 10 anos. Eu tinha aula de música na escola pública aqui de São Paulo, e a gente cantava Jesus, a Alegria dos Homens. Era uma coisa completamente apartada do real que a gente estava vivendo. Música, para mim, naquele momento, não era Jesus, a Alegria dos Homens. Música, para mim, naquele momento, era um movimento hippie, a contracultura, os Beatles se rebelando, né, contra o establishment. Né? Então, é uma coisa assim,
Conseguem perceber que o ensino da música ele nunca foi de forma plena, de forma consciente com o que acontece de real. Porque você usa a música em todos os momentos da vida da gente, a gente usa música, não? Aí você vai, sei lá, uma pessoa funda uma religião. A primeira coisa que ela põe nessa igreja ou nesse templo que ela vai cultuar essa religião é uma banda. Né? A gente Sim, sabe sim. que por intermédio da música, a gente depõe governo. A gente mexe no que está estabelecido. Talvez por isso não tenham dado oportunidade da música florescer nas escolas. A nossa luta é para que isso aconteça. Tem uma lei aqui no Brasil, desde 2012, que obriga todas as escolas a terem música. Nós estamos... Nada disso aconteceu. Bom, depois eu ir para frente, então eu vou me alongar. Volta um pouquinho, Mário, só um pouquinho. Volta atrás. Volta atrás um slide, por favor. Ó, a socialização, que eu acabei de falar, né? E o desenvolvimento da inteligência. A música é uma inteligência. A música é uma matéria, uma disciplina. Eu não sei como ela é tratada ainda, mas ela é apartada de qualquer possibilidade de dominar, não? A Howard Gardner é um cientista, músico, as 8 inteligências, não me engano, 7 ou 8, agora são 8. Começou com 7 inteligências. A mais importante é a musical. E a gente não trata a música como uma inteligência, né? Como uma forma de você desenvolver a inteligência, né? Legal. Ó, pela música e na música. Na música, o foco em performance musical. É em você realmente executar um instrumento. Você lapidar o talento que a pessoa tem e, né, fazer até virar um profissional da música. Ok? Foi claro? Alô? Oi? Vocês sumiram. Eu fui claro? Vocês me ouviram? Eu te ouvi mais ou menos. O seu microfone começou a falhar. Mas eu não... Cadê o Mário? Alô? Ó, o Mário passou... Eu acho que a gente está no ar. Vamos lá. Estamos no ar? Agora, eu vou passar a palavra para a Vinícius. Ok, força. Okay. Houve aí umas falhazinhas no som, mas vamos tentar falar devagar e próximo do computador, que é para se ouvir bem. Ok, vamos em frente. Tá. Só uma coisa, eu estou ouvindo um monte de criança gritando. Eu não sei se é na casa do Mário ou do Alaor, mas o microfone está estranho aqui. Enfim, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu peguei as crianças e tranquei elas todas no banheiro da empregada, lá no fundo. Não dá para ouvir elas gritarem daqui. E posso falar? Eu estou a tentar também trancar as minhas, mas não está a ser fácil. Vamos em frente, eu vou desligar o microfone. Vamos em frente. Tá bom, qualquer coisa você fala com a gente. Bom, a questão da música e da psicomotricidade é um trabalho que, na verdade, eu que desenvolvo há muitos anos, já há mais de 10 anos, em relação à inclusão. Né? Então, a gente parte do pressuposto que o corpo, a inteligência vem do movimento, vem do corpo. E isso vem do Vallon, na verdade. O Vallon é Vygotsky, mas mais o Vallon, né? Que fala que a criança sai dessa inteligência corporal para ir para uma inteligência um pouco mais elevada, cognitiva. Então, a psicomotricidade, ela parte do pressuposto que a relação é entre o emocional, a cognição e o movimento. Então, o nosso corpo, na verdade, ele é um sumário, digamos assim, ele é a finalização de uma coisa que vem antes, que é o emocional junto com a cognição. Então, quando a gente trabalha com essas três coisas juntas, o emocional, o cognitivo e a ação motora aliadas, a gente consegue acionar muito melhor as capacidades das pessoas, a capacidade cognitiva, a coordenação motora, uma série de coisas. E isso, para quem trabalha com pessoas com deficiência, que é o nosso caso, é fundamental, porque às vezes você tem uma criança que não mexe, não tem um determinado movimento, ou que tem um problema de deficiência intelectual, então você não vai pelo cognitivo, você vai pelo movimento, você vai pelo emocional. Então você vai aliando essas três coisas em prol do aprendizado. Certo? Pode passar o próximo. Isso. Então, quando a gente pensa na psicomotricidade, nós pensamos em trabalhar
algumas coisas bem específicas, né? Aliando a música com o movimento, que são esses itens que tá aí na tela, que estão aí na tela. O tônus, a equilibração, o esquema corporal, lateralização, lateralidade, orientação tempo-espacial e praxia fina e global. Esses itens, infelizmente, não vai dar para falar aqui, porque eles são muito complexos, mas é um encadeamento neurológico mesmo que a gente tem na construção da nossa cognição e do nosso corpo, e com a música a gente vai afinando cada uma dessas coisas. E vai... pode falar. Afinando e estimulando essas propriedades, né, que vão acabar na inteligência, né? Exatamente, esse é o objetivo. A gente faz isso tudo através do movimento, de atividades motoras, mas essas atividades são motoras, mas elas são com um fundamento musical. Então, elas têm um objetivo de passar conteúdos musicais para as crianças, né? Para elas aprenderem música. Mas a gente associa essas duas coisas e trabalha esses itens que estão aí na tela, e com isso a gente consegue desenvolver melhor a inteligência das crianças. Pode passar? E a dança também, Viviane? A dança também, ou nem por isso? Sim, não, a dança também é movimento, vai? Não? Não, a dança também trabalha, mas a gente não trabalha com dança. Não, entendeu? a gente não trabalha. A gente trabalha só com a questão da educação musical, mas é através do movimento. A gente usa até algumas atividades que são movimentos de dança e tal, mas não é com o foco de dança. Ainda vai ser num futuro próximo. Quem sabe um dia. Muito bom. Se quiser passar, ou se quiser perguntar alguma coisa. Bom, muito bem. Aí, tudo isso se relaciona com a questão das adaptações pedagógicas, né? Porque, como a gente falou, o foco do nosso trabalho são pessoas com deficiência. Na verdade, é um trabalho inclusivo, são alunos com e sem deficiência. Mas o que acontece? As pessoas tentam, por aí, trabalhar com pessoas com deficiência igual trabalha com uma que não tem a deficiência. E por isso que não dá certo. Porque essas pessoas com deficiência, elas têm questões específicas. Se eu estou com uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência intelectual, ela não vai aprender com a mesma velocidade e do mesmo jeito que uma criança que não tem a deficiência intelectual. Então, para isso, eu preciso adaptar o material, o método e uma série de coisas para fazer com que ela consiga compreender aquele conteúdo. Da mesma forma, se uma criança não tem uma mão, por exemplo, nessa foto, a gente vê um menininho que não tem uma das mãos e aí foi feita uma prótese para segurar o violino, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente tem que pensar em adaptações o tempo inteiro. E essas adaptações são baseadas justamente nas necessidades do aluno, também no conteúdo, né, no objetivo que eu tenho da minha aula, o que é que eu quero ensinar. É teoria, é musicalização, é instrumento, é composição, enfim. Baseado no meu conteúdo e nas possibilidades e necessidades desse aluno. Aí a gente adapta e faz atividades direcionadas. E essa imagem que está aí é de um dos vossos alunos? Não, não é. Na verdade, não é. Lá no nosso espaço, atualmente, a gente tem alunos com deficiência intelectual e com autismo, que tem as fotos no final. Aí vocês vão ver as fotos. Esse daí eu peguei da internet porque eu achei legal a prótese do menino. Sim, é fantástico, sim. Muito bom. Se quiser passar ou se quiser perguntar. Então, quando a gente fala das adaptações, né, então a gente tem muitas possibilidades. A gente pode pensar nas próteses e nas órteses, igual aquela foto que tinha uma prótese, né? O que é a prótese? Ela substitui um membro. Então, se você não tem um braço, você usa um braço mecânico. Se você não tem o dente, você usa uma dentadura, um olho de vidro, sei lá. Isso são próteses. Elas substituem um pedaço do corpo, né? As órteses não, elas são aparelhos ortopédicos, que elas são colocadas no corpo ou para ajudar numa função ou para prevenir uma deformidade. Então, com pessoas com deficiência física, a gente usa muito essas duas coisas, principalmente a órtese, né? E é uma coisa, os aparelhos são totalmente individuais, né? Porque cada um é diferente, totalmente diferente do outro. Tem uma necessidade diferente de adaptação de prótese ou órtese, né? Exatamente. Tem que fazer específico para aquele sujeito. Né? Não existe isso para comprar, tem que mandar fazer. Geralmente é o terapeuta ocupacional que faz, enfim, o pedido, enfim, aí tem que ir num local específico de aparelhos ortopédicos, né, para fazer as órteses. Projeto e desenho e tudo, né, é uma coisa bem complexa. Bem
E por isso é bem caro, né? Costuma ser bem caro e é bem difícil de acesso isso daí para as pessoas. Mas, Sim, né? enfim, é uma possibilidade, né? Algo que existe. Se tivesse um McDonald's de próteses, né? Seria muito mais fácil, não? Não existe. Enfim, a gente tem também as adaptações no instrumento musical, então existem vários instrumentos adaptados, instrumentos como, por exemplo, eu já vi trompete com chaveamento para ser acionado para quem não tem o dedo, então era tipo uma alavanca que a pessoa empurrava com o cotoco do braço e a alavanca baixava o pistão do trompete, né? Então existem essas adaptações no instrumento musical também. Os dispositivos já é um pouco diferente, são aparelhos que você usa no instrumento para, assim, mudar a posição dele, deixar ele mais alto, deixar ele mais leve. São aparelhos que você coloca no instrumento. Não é uma adaptação do instrumento, mas algo que você acopla ao instrumento. A gente pode também... Para segurar o instrumento, como uma estante para segurar o instrumento, certo? Exatamente. Uma pessoa, sei lá, que não consegue segurar a flauta, ela pode colocar uma coisinha no pescoço que segura a flauta para ela. Né? Isso é um dispositivo. A gente também tem que pensar nas adaptações do mobiliário, porque às vezes quando você está com determinadas deficiências, a postura da pessoa também é importante. Então você tem uma criança, por exemplo, que vai ter que tocar o piano com o pé, vamos supor. Como é que vai fazer? Né? Ela não pode ficar com a coluna torta, então você tem que pensar num banco mais alto, num banco adaptado, numa coisa que fique fácil para ela poder utilizar o instrumento. Né? Não só o instrumento, a gente pensa também, por exemplo, numa aula de teoria, você pode ter uma mesa inclinada que pode ajudar uma pessoa com uma baixa visão, ou com autismo, ou com deficiência intelectual, a focar mais a atenção, só mudando a posição da mesa. Então, são esses tipos de coisas que se encaixam no mobiliário. E a gente pode pensar também numa adaptação da técnica instrumental. Então, por exemplo, o Tony Melendez é um violonista da Nicarágua muito conhecido que toca violão com os pés. Então, ele adaptou a técnica, porque violão a gente toca com a mão. Então, ele toca com o pé. Eu conheço gente que toca... Tem um moço também muito famoso que toca trompa com os pés, violoncelo com os pés. Então, nesse caso, tem uma adaptação da técnica, do jeito de tocar. O instrumento é o mesmo, mas você muda a maneira que você toca. E as adaptações da metodologia, dos materiais e do tempo de aprendizagem está mais relacionado com as adaptações feitas para aula de musicalização ou de teoria, que você vai adaptar, na verdade, o jeito que você vai ensinar e os materiais que você vai utilizar. Então, para uma criança, por exemplo, sem deficiência, você vai falar, ela vai entender. Uma que tem deficiência intelectual, ela precisa de recursos concretos, ela precisa de figuras, ela precisa de coisas para pegar, para sentir, para montar, de quebra-cabeças, de coisas um pouco mais visíveis e concretas para ela poder entender o conteúdo daquilo. Então, entra nessas adaptações dos materiais. E o tempo tem a ver com o tempo mesmo de aprendizagem, né? Se você tem um conteúdo X que você dá geralmente em 2 meses, para uma criança com autismo, ela vai levar 1 ano. Então, você tem que pensar em como que você vai adaptar esse conteúdo que era de 2 meses para fazer durante 1 ano. Então, esses são a adaptação do tempo da aprendizagem. Então, isso mostra que, assim, existem muitas possibilidades dentro da educação musical para pessoas com deficiência também, e é uma coisa que precisa ser mais divulgada, porque as pessoas não sabem disso. E aí elas pegam um aluno, por exemplo, com autismo, e fica tentando dar aula igual dá para uma criança que não tem o autismo, e não dá certo. Para dar certo, precisa pensar em todas essas adaptações e uma série de outras coisas. É um processo bastante complexo e muito desafiador. É muito bacana. Quer dizer, eu sou suspeito porque gosto muito da dinâmica toda que é criada no ambiente que a gente trabalha dessa forma. Mas vocês, ao terem crianças e jovens com dificuldades diferentes, também é um grande desafio, porque acabam por ter que dar resposta também a elas diferentes e adaptadas a cada uma das crianças, não é? Exatamente, foi o que eu estava falando. É uma coisa completamente individual. Você não usa a mesma forma para... Você até consegue juntar, por exemplo, a gente tem uma turma de três crianças, tem um que não é criança, não tem 30 anos, mas ele mentalmente tem 10, 12.
a gente consegue juntar algumas pessoas, mas não é sempre. Geralmente é individual, porque cada um tem uma demanda diferente do outro. É possível se trabalhar em conjunto. Eu já tive trabalhos com pessoas com deficiência e sem deficiência junto. É absolutamente possível, mas aí, assim, você precisa conseguir mudar um pouco o sistema de ensino. Se você está numa escola muito fechada, em que você tem um conteúdo específico para ser dado num tempo determinado, prova, uma série de coisas assim, fechada, fica difícil você colocar determinadas deficiências. Aí, para trabalhar com esse público, você tem que mudar os seus objetivos, ampliar um pouco as propostas, não trabalhar com avaliações fechadas, você tem que trabalhar avaliando o processo do aluno, em grupo, com pesquisa, com outras coisas. Aí é possível. Mesmo assim, eu acho que depende do nível da deficiência. Tem deficiências muito graves que aí eu acho que o trabalho tem que ser individualizado mesmo. Mas lá no nosso espaço a gente quer melhorar essa questão da inclusão e colocar cada vez mais crianças com e sem deficiência juntas, porque aí ambas ganham, né? Sim. Com a convivência. Uhum. Aí, podia ir para frente. Pode passar, se quiser. Mário? Alô? Sim, Oi? já mudei, não está a aparecer, não é? Música e autismo. Não, aqui não está aparecendo. Mas eu falo, posso começar a falar. Deixa eu pegar aqui, que eu tô com minha colinha aqui do lado. É estranho, não está a aparecer. Portanto, é o diapositivo, é o slide que diz música e autismo. Não está a aparecer, apesar de estar aqui no computador, não está a aparecer aqui na imagem. É estranho. Não tá. Mas tá, eu vou falar sobre a música e o autismo, então, agora, né? Eu tô, na verdade. Agora apareceu. Eu tô, na verdade, fazendo doutorado em neurociência aqui na Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, enfim, a universidade de medicina mais forte que tem aqui no Brasil. E eu estou fazendo agora doutorado em neurociência lá, justamente uma pesquisa com autismo. Por quê? Porque o autismo ele é algo bem peculiar, bem específico. E essas crianças elas têm dificuldades, principalmente nessas questões que estão aí no slide, né? Então, em relação à abstração e simbolização, então o que acontece? Elas têm dificuldade de imaginar as coisas, de entender o lado simbólico das coisas. Elas geralmente entendem da forma concreta, que tem a ver justamente com essa questão da teoria da mente que está logo embaixo. Né? A teoria da mente é a capacidade que a gente tem de ler a emoção das pessoas. Então, se alguém tiver com uma cara fechada, assim, uma cara brava, eu vou olhar e vou ficar com medo dessa pessoa. Eu não preciso falar com ela para saber que ela está brava. Porque eu consigo perceber. Eu consigo perceber a feição dela. O autista não consegue ler as emoções das pessoas, né? Isso tem a ver com a teoria da mente e também com o processo de abstração, enfim, é um pouco mais complexo que isso. Então, tem esse desenho do guarda-chuva aí para mostrar. Aqui no Brasil, a gente tem um ditadinho não, mas a gente fala assim, tá chovendo canivete, né? Que tá chovendo muito forte. Então, se você falar isso para um autista, ele vai entender que estão caindo canivetes do céu, que está caindo faca do céu. Embaixo da mesa. Ele não consegue entender que aquilo é uma piada, uma brincadeira. Uhum. Exatamente. E eles também têm uma dificuldade muito grande na comunicação e na interação. Então, eles têm uma dificuldade de se relacionar, eles geralmente preferem ficar um pouco mais sozinhos. E isso tem uma série de explicações neurológicas, que não vai dar para falar sobre isso agora, né? Que eles têm regiões do cérebro que são diferentes, funcionam de forma diferente, que está ligado com isso. E eles têm uma dificuldade de, então, se comunicar com as pessoas, interagir e tal. E também é muito presente neles o uso da estereotipia. O que é estereotipia? São aqueles movimentos repetitivos. Tem autista que fica fazendo assim, tem autista que chacoalha a mão, que pula. Esses movimentos, geralmente, eles são movimentos sem função. Sem função que eu tô querendo, sem função social. Ele não chacoalha a mão porque tá molhada ou porque tá com dor. Né? Ele chacoalha a mão por chacoalhar. Não tem uma função de fazer aquilo. Tem uma função para ele, mas não no nosso meio social. Então, quando a gente trabalha com a música, pode passar um pouquinho ao próximo slide. Viu aí? Próximo. Alô? Mário?
já passei, mas eu já passei o diapositivo. Aqui. Está a demorar uns segundos, Ok. Aqui foi. Então, assim, quando a gente trabalha com a música e com o autismo, a gente tem que fazer várias adaptações, que entra naquele que eu tinha falado antes das adaptações, né? Então, a gente trabalha com adaptação na metodologia e na comunicação, na verdade, que é esse PECS, que são umas fichinhas, assim, quadradinhas, com desenhos, que você vai mostrando para a criança e ela consegue entender melhor o que você está falando a partir do visual, que é uma coisa um pouco mais concreta. Que é mais concreta. Então, é visual, né? Então não fica tão simbólico, porque já que são crianças que têm dificuldade com o simbólico, então você precisa mostrar as coisas concretamente para ela poder entender. Então, que entra também nesses materiais concretos. Então, eu nunca vou explicar para uma criança que a nota é do, ré, mi. Isso é simbólico. Então, o do vai ter um objeto, o ré vai ter outro objeto, o mi vai ter outro objeto, e eu vou relacionando isso com objetos, com formas, com cores, com desenhos, com figuras, com coisas para a criança poder relacionar e entender o conteúdo musical. Até um momento que é apartado, né? Tem uma hora que a gente consegue fazer com que eles entendam a simbologia musical, né? Claro, aí a gente vai tirando esses recursos, né? Porque a ideia não é deixar a criança dependente disso. A ideia é usar isso como um recurso para a criança entender e depois a gente vai tirando para ela se tornar mais independente. Então, a gente também trabalha com comandas simples. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta ficar filosofando muito, explicando o porquê da vida, sabe? Tem que falar, ó, você vai fazer isso assim, desse jeito. E é bem objetivo, comandas curtas, comandas simples, para que ela entenda passo a passo as coisas. E dá função para a estereotipia. Aquilo que eu disse, a criança chacoalha a mão, isso é sem função. Então, você põe, sei lá, um chocalho na mão dela, e quando ela chacoalha, aquilo passa a ter a função de tocar o instrumento. Com isso, ela vai diminuindo a estereotipia. E quanto mais ela diminui a estereotipia, mais ela entende o contexto social. Porque quanto mais estereotipia ela tem, significa que ela está, entre aspas, né, menos conectada com o ambiente, com o social. Então, quando você consegue regular o corpo dela e a estereotipia, ela consegue se comunicar melhor com as pessoas, tá? Então, muito interessante. Então, em relação à educação musical em si, para o autista, né, a gente pode pensar de duas formas. A gente pode pensar no que a educação musical ajuda essas crianças, né, no autismo. Então, ajuda a melhorar a simbolização, a teoria da mente. Por quê? Porque na teoria da mente, é aquilo que eu falei, tem a ver com a leitura das emoções. E aí são crianças que têm essa dificuldade. E a música lida com as emoções o tempo todo. Então, a gente pode associar questões emocionais da música, do prazer, do gosto, do triste, do feliz, enfim, essas coisas, com questões sociais, e aí ela pode começar a desenvolver melhor a teoria da mente, tá? A gente também melhora a coordenação motora. Alguns autistas têm problema psicomotor, grave, inclusive. Então, a manipulação dos instrumentos tal, pode contribuir na coordenação motora, na socialização, não tem nem o que dizer, né? Porque a gente trabalha em grupo, então ele tem que sempre se comunicar musicalmente com o outro, e o que isso tudo ajuda na qualidade de vida. Então, a gente pode pensar na educação musical ajudando essas crianças nesse sentido. Mas também a gente pode pensar na educação musical no sentido de uma coisa a mais que essa criança vai ter na vida dela. Como o Alaor falou lá no começo da inteligência, né? Que a música é uma inteligência. Então, desenvolvendo essa inteligência nessas crianças, ela vai ter um padrão de vida muito melhor e um relacionamento com a sociedade muito melhor, né? E também não tira o caso de crianças geniais que nós temos alguns alunos autistas geniais mesmo, assim, melhores que muitos alunos sem deficiência, né? E por que não esses alunos serem profissionais da música? Então também tem a ideia, que é o incluir na música, né? De transformar pessoas, às vezes, que têm deficiências graves, também num profissional da música, porque ele pode ter uma deficiência muito grave numa questão, mas ter um potencial e, sei lá, um talento grande em outras. E aí a gente potencializa essas habilidades dele para tentar transformar ele num profissional da música. Ok. Falou. Agora fala das fotos, Alaor. Então, esses são dois alunos lá do espaço, né? É o Cássius
ele tem 13 para 14 anos, e a Marina. O Cássio, ele é autista, ele tem um autismo leve, ele é muito bem-humorado, muito bom no trato, assim, com os amigos, com a gente, com os professores. A Marina é uma graça, ela tem síndrome de Down, e é uma menina amorosa, muito participativa, entusiasmada. São dois alunos, assim, bem bacana. Pode passar, Mário. O próximo. Já mudei, mas aqui está a demorar um bocadinho esta passagem. Tá bom. Mas aqueles instrumentos, enquanto não muda o diapositivo, aqueles instrumentos, eles tocam mesmo aqueles instrumentos? Portanto, estava a ver ali uma viola e um piano, eles tocam... Não, o violão é só fotografia. Essa foi só para tirar a foto. Eles estão numa fase assim bem... eles tocam xilofone, eles tocam, sabe, coisas que... O violão é meio complexo. E o teclado também, nessa altura dos acontecimentos. Eles estão mais nesse material de percussão que vocês estão vendo aí agora, essa é a Fernanda. A Fernanda também tem síndrome de Down. Ela tem 12 anos, Vivi, eu acho, não? 9. Desculpa, 9 anos. Mas diz-me uma coisa, mas eles também andam na escola e também no vosso espaço, em simultâneo? Ok. Eles andam na escola, eles no contraperíodo da escola normal, eles vão ter aula de música no espaço. Lá com a gente, as aulas são de 1 hora por semana. Eles vão uma vez por semana no período de 1 hora, né? E o nosso espaço, ele não está ligado a nenhuma instituição aqui no Brasil, nem governamental, nada, assim. Ele é um espaço particular. Na verdade, inclusive, a gente tem muitas dificuldades de mantê-lo, porque metade dos alunos são bolsistas, porque a grande maioria são crianças muito, muito, muito pobres mesmo, assim, que quase não tem nem onde morar. Então, a gente não cobra a mensalidade delas, né? E alguns são pagantes do espaço. E essas que não pagam, algumas delas têm apadrinhamento, a gente consegue padrinhos para elas, né? Mas fantástico. Reduzido. Mas são poucos, assim, a gente tem, sei lá, 7 crianças que não pagam e 2 padrinhos, assim. A grande maioria a gente meio que arca do bolso mesmo, assim, o projeto, porque não tem como falar não para a criança, né? O problema não é dela, que a gente não tem dinheiro, então ela não vai pagar por isso. Aliás, ela nem consegue entender esse nosso trato com esse valor, né? Dinheiro, né? E a gente tem um vídeo que depois a gente vai passar o link para quem quiser ver. Esse vídeo, ele faz parte de uma campanha que a gente está deflagrando agora, no crowdfunding, é difícil de falar o nome. Ok. É para financiar o projeto, para financiar o vosso projeto. Exatamente, chama Partiu. A gente vai passar o link do filme e o link eu já coloquei no YouTube, já está no YouTube. Legal. Esses dois lindos aí são o Nicolas e a Sofia. A Sofia, eles são irmãos. A Sofia tem síndrome de Down, mas ela é muito esperta, muito esperta. Ela tem 6 anos, se não me engano, 6 ou 7, e o Nicolas tem 4 ou 5. Exatamente. Acho que ela fez 6. Fez 6. Ela é muito esperta. E o Nicolas tenta, por ele ser mais novinho, ele tenta correr atrás dela. É engraçado, ele não tem deficiência nenhuma, e ela tem síndrome de Down. Então é uma coisa, não é que a pessoa tem um outro ritmo, ela aprende, né? Claro que tem uns que são muito severos, né? Mas elas aprendem, elas conseguem fazer parte do social, claro que conseguem, elas conseguem ser pessoas produtivas. Tudo depende do trato que a gente tiver, assim como o Nicolas e a Sofia, super novinhos, e a gente já conseguiu, eles são de uma família um pouco mais... economicamente mais estável, né? Então eles conseguem um resultado melhor, mais efetivo. Alô, aí no Brasil está a fazer feedback, alguém deve ter outra coisa ligada. Estava eu a dizer que no Brasil a escola é tipicamente inclusiva, ou seja, estas crianças são bem integradas na escola regular, aí no Brasil, são bem integradas, ou vão para instituições específicas para cuidarem delas?
Olha, a coisa da instituição específica para cuidar delas, a gente meio que está caindo por terra isso, porque justamente a gente tem que promover a inclusão, não juntá-los, né, com os seus iguais, e sim, os iguais somos nós, né? Eu acho que essa resposta eu queria que a Viviane desse, porque não acontece não, essa inclusão por muitas vezes é caótica. Vivi, por favor. Não, aqui no Brasil isso é caótico, porque se pensa na inclusão, a ideia da inclusão é... Viviane, está a haver feedback. Será que tu ligaste sem querer a imagem do YouTube? É porque estamos a ouvir feedback. Não, está dando não tem uma nada. certa microfoniazinha. Então vamos avançar. Pode ser que esteja melhor agora. Força. Peço desculpa. Imagina, aqui no Brasil, assim, tem a ideia da inclusão que é muito boa, que é todo mundo junto, e que a escola tem que saber atender todas as diferenças das pessoas. Eu acho a proposta ótima. As leis, no papel, são lindas, mas na prática não funciona, né? Então, aqui não está funcionando, porque o que eles fizeram? Eles estão destruindo todas as escolas especiais que antes as crianças ficavam... Tinha síndrome de Down, ia para pai, era cego, ia para o Instituto Padre Chico, enfim. Eles estão acabando com essas escolas especiais e colocando todas essas crianças na escola comum, com essa ideia da inclusão. Só que a escola comum não está preparada para receber essas crianças. Exato. Então, os professores da escola comum não têm formação, às vezes já são professores que dão aula há 30, 40 anos, não reciclaram conhecimento, não tem adaptação arquitetônica, não tem um preparo com os outros alunos para receber determinadas deficiências que são graves, entendeu? Então, assim, as salas de aula são muito cheias. Aqui no Brasil, a escola pública, né? Vocês estão a falar do Brasil, correto? Certo. Isso. Não, é que aquilo que vocês estão a dizer aplica-se, não digo totalmente, mas em parte, ao que nós também vamos vivendo por cá. Pelo menos esta é a visão que eu tenho, embora a minha visão não é a mais profunda, a mais conhecedora da realidade. Mas sinto um pouco isso também, não é? A questão da inclusão é importante, estar com as outras crianças também é importante, porém depois as escolas e os professores e os recursos humanos disponíveis e recursos materiais e recursos financeiros não são suficientes para dar aquela resposta personalizada que vocês falavam e bem no início e que deem resposta a essas crianças. Agora, em Portugal ainda se mantém a força das instituições particulares de solidariedade social, as chamadas IPSS em Portugal, outras instituições que muitas das vezes são familiares dessas crianças que se juntam e criam essas associações. Essas sim têm uma grande força em Portugal, e ainda bem, e dão respostas fantásticas a essas crianças com necessidades educativas especiais. Sim. Aqui é muito parecido, tem muitos pais que fazem associações tal, e criam essas escolas especiais, ONGs, projetos e tal. Elas são instituições fortes, mas a questão da inclusão está mais forte porque é uma questão de lei. Então, todas as grandes instituições para pessoas com deficiência estão sendo exterminadas porque o governo mandou, e essas crianças são obrigadas a ir para a escola pública. E é isso, não tem preparo, não tem recurso humano, não tem dinheiro, não tem nada, né? E, para piorar a situação, aqui no Brasil a gente tem uma questão nas escolas públicas que são as salas de aulas muito cheias. Então, as salas de aulas têm até 40, às vezes 50 alunos, e às vezes tem 3 alunos com deficiência e um professor. Então, isso é impensável, quer dizer, é impensável isso. Não tem nem a ver com deficiência, é impensável você pensar, impensável colocar 40 crianças juntas com um professor, né? Quanto mais crianças ainda com necessidades educativas especiais, quer dizer, ainda mais difícil se torna ensinar, não é? A questão da aprendizagem. Exatamente. E aí vira uma bagunça. O que acontece muito? Essas crianças ficam meio largadas, às vezes assim, o professor dá uma caneta e um papel para ficar desenhando, e seja o que Deus quiser, entendeu? Então tá muito ruim. Claro que a gente tem escolas legais, professores que são engajados, tem escolas particulares muito boas, mas assim, não é a grande maioria, entendeu? A maioria é o contrário, exatamente o contrário. Mas deem-me a vossa opinião. Por exemplo, relativamente a algumas deficiências, a questão da inclusão nas salas regulares do ensino não se torna muito difícil, não só pelas questões que nós já falamos.
Sim. Não só pelas questões que nós falamos de excesso de crianças, de alunos por sala, mas também não será se calhar muito bom para essas crianças com dificuldades e com deficiências muito específicas, porque de facto não há hipótese de dar uma resposta capaz, integradora e que de facto fomenta a aprendizagem, porque essas deficiências são tão profundas que se calhar a questão do sucesso e da aprendizagem vai ser mais difícil para estas crianças. Se calhar essas mesmas instituições mais específicas, com especialistas próprios para essas crianças, se calhar será a melhor solução do que propriamente aquela inclusão que nós estamos aqui a falar. O que é que vos parece? Essa visão que eu tenho, embora frágil, não conhecedora, mas sinto isso. Não, eu acho exatamente isso. Eu trabalho muito com formação de professores, eu dou muito curso e assessoria em escolas, né, para essa questão da inclusão. E eu vejo coisas assim horrendas, sei lá, criança com surdo, criança cega, com deficiência intelectual na sala com surdo, né? Ou crianças assim com sonda gástrica, entendeu? De maca, tem coisas desse tipo. Eu acho isso que não dá certo. Eu acho que crianças nesse nível de deficiência tinham que estarem institucionalizadas. Alaor, que visão é que tem? Eu compactuo em parte com a Vivi, mas eu não sei, eu acho que a coisa tinha que mudar o formato, tinha que ser um outro formato. Não existe esse tipo de educação que a gente promove, pelo menos aqui no Brasil, é uma educação muito militarizada. Inclusive foi um militar que escreveu todo a forma que a gente ia educar os nossos jovens no Brasil, isso na década de 30 ou 40, e segue isso até hoje, segue-se essa mesma, né, aquela cadeira uma atrás da outra, os alunos um atrás do outro, você vê a nuca do teu companheiro, você não vê o rosto dele, você não vê a expressão dele. Essa quantidade assustadora de alunos dentro de uma sala de aula, isso não faz sentido. A gente sabe, tem filmes que contam, tem um filme que agora eu não me lembro o título do filme, mas é uma história que se passa em Cambridge. Em Cambridge as salas têm 8 alunos, 12 no máximo. Essa é a educação que a gente pressupõe que seja uma educação acolhedora, que seja uma educação que receba o aluno de braços abertos, não um número. A coisa mais... percebe o absurdo que é você fazer uma chamada? A chamada é pelo número. 1, presente. 2, presente. 3, presente. É a coisa mais... tem um termo que é bem bacana que a gente usa aqui no Brasil, não sei se usa-se aí também. Estapafúrdio. Isso é uma coisa estapafúrdia, é uma coisa... você não pressupõe a lidar com um ser humano, você pressupõe lidar com um número. Eu acho que... Eu concordo com a Viviane, sim, em vários aspectos, mas uma sala de aula não pode ter 40 alunos, nem 30, nem 20, tinha que ter 15 no máximo. E tem que ter pessoas especializadas, pessoas formadas, porque dinheiro para isso, capital para isso, existe, tem. Aqui no Brasil, por exemplo, não sei aí em Portugal, mas aqui desvia-se dinheiro ao bel prazer. Ninguém está nem aí. Você pede alguma coisa para alguém, o cara já olha para você e pede 10% para te fazer aquilo. Isso vem lá de cima, isso começa em Brasília. E aí vai espalhando para tudo, né? Aí a sociedade brasileira inteira tem essa característica que é um horror isso. Nada funciona dessa forma. Sim, agora vamos agora a uma questão relativamente àquilo que vocês fazem, em termos de atividades, além de contactarem, de colocarem os jovens e as crianças em contacto com os instrumentos, que tipo de atividades concretas é que vocês realizam e produzem com eles? Vivi? Fique à vontade. Pode falar, você que dá as aulas. Ok. O que vocês fazem em aula? Olha, como a Vivi falou, quando depende da deficiência, certo? Quando é com autismo, a gente se depara com essa questão da generalização, da simbolização, que eles não conseguem, eles não conseguem naturalmente, mas a gente vai
labutando, que até que você consegue tirar, tipo, leite de pedra, a gente diz aqui, né? Então, a gente tem os 3 alunos que você passou uns slides, que tinha um slide com 3 alunos. Sim. Que esses 3 alunos, eles são autistas. E eles conseguem fazer teoria da mente, eles não conseguiam. Eles conseguem ler uma partitura com símbolo, com símbolos musicais, com as notas musicais, aqui a gente chama de semibreve, mínima, semínima, colcheia, sabe? A simbolização sonora do tempo que dura essa... Eles conseguem fazer isso, eles conseguem tocar o que eles estão lendo num xilofone, por exemplo. Então, a gente se depara com o autismo, é o que acontece. Já a síndrome de Down é uma coisa que demanda uma paciência enorme, porque você vai também tentando fazer com... Eles conseguem, muitos Downs leem, né? Eles conseguem ler, os autistas também leem. Concretamente, o que a gente tenta é fazer com que eles se percebam no espaço que eles ocupam, que eles percebam que eles têm possibilidades, que eles têm como crescer, que eles podem se gostar, porque eles são importantes para eles são importantes para os amigos, para os companheiros, para os colegas, eles são importantes para nós, os professores, para os pais. Eu sinto muito forte, eu tive aluno que não conseguia falar, o sujeito tinha 24 anos de idade e não falava. Vocês notam a evolução das crianças ao longo do tempo? Notamos sim, notamos uma evolução muito significativa, Hoje a gente teve um exemplo disso, o Lucas Inoue, que é um garotinho que você também passou o slide dele, aí ele está com um bambolê na cabeça, assim, segurando um bambolê na cabeça. Ele teve uma atuação hoje estupenda. Ele fez todas as atividades, ele tem 1 hora de aula, ele fez todas as atividades, em meia hora ele já tinha feito tudo. A Gisele, que é a professora dele, foi na minha sala e falou, ele fez tudo, vou deixar ele aqui tocando um pouco de bateria com você. Eu falei, deixa ele aí. A gente nota, assim, esse menino, ele está conosco desde agosto do ano passado. A mãe dele está os pais, né, os cuidadores dele, eles estão tão entusiasmados que eles estão indicando a gente para um mundo de gente que estão recorrendo a nós. Você percebe, sim, você percebe uma melhora muito significativa, muito importante. Eu acho que é importante falar da questão, assim, tem tudo isso que o Laura falou, da melhora e tal, mas, assim, a gente não pode perder o foco, o nosso foco é de aprendizar, entendeu? Nosso foco não é fazer a criança melhorar. Essa é a foto aí do mundo. Né? O nosso foco não é fazer a criança melhorar. Esse é o foco da né? O nosso foco é ensinar música. A gente pensa assim, como ensinaria música para qualquer outra criança que não tem deficiência. Então, o nosso foco é a criança aprenda as propriedades do som, aprenda a ler partitura, tocar um instrumento musical, ter uma performance instrumental dentro da aprendizagem. Agora, é óbvio, a gente está com que são comprometidas. Então, trabalhar algumas coisas anteriores. Estamos com alguma dificuldade. Está a fazer um bocadinho de... Alô? Não? Mário, você está aí? Estou. Posso falar? Laura, fala um bocadinho, que eu acho que o problema deve ser da Viviana. Fala um bocadinho, Laura, por favor. Alô? Okay. Me ouvindo? Estamos a ouvir bem. Estamos também quase a acabar e peço o favor, portanto, a quem nos está a ouvir, e nesta altura estão 7 pessoas em direto, para colocarem alguma questão por escrito no próprio YouTube. Legal. Podem colocar alguma questão. Entretanto, vamos tentar terminar com aquele slide, aquele diapositivo em que fala que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Querem comentar isso antes de rematarmos esta sessão, por favor? Eu acho que é isso. Quando a gente lida com as pessoas diferentes, a gente tem a capacidade de nos conhecermos melhor, de nos aceitarmos as diferenças. Eu acho que o mundo fica muito melhor e muito
mais interessante com as diferenças do que com as igualdades. Né? Se fosse da mesma cor, se toda a comida tivesse o mesmo gosto, a grande beleza da coisa é toda essa diferença. Né? Estamos mesmo com dificuldades. Oi, estão ouvindo? O Alaor, sim, estamos a ouvir bem o Alaor. Alaor, vamos avançar então para esta questão de comentar a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, antes de terminarmos esta sessão. Ok. Eu posso até fazer um apelo para a filosofia, né? Filósofos, que eu não lembro quem que é, mas um grego, lógico, né? Ele dizia que o cara é um indivíduo, é individual. A gente não, nenhuma pessoa é igual a outra. Ninguém pode ser tratado do mesmo jeito que você trata. Você tem que ter essa percepção. A gente tem que ter esse entendimento desse fato. Isso é um fato, é uma verdade. A coisa é de você, não, somos todos iguais, não somos todos iguais, não. A gente já começa que a gente tem impressão digital completamente diferente. Cada um, você pega dois irmãos gêmeos que nasceram da mesma mãe, do mesmo ventre, tudo bem, eles são completamente diferentes. A gente tem que, eu acho que a gente tem que começar a entender esse pormenor que acaba sendo o micro do que se transforma no macro, né? Então é isso, a gente tem que perceber essas diferenças, e lidar com essas diferenças, e perceber a beleza que existe nas diferenças, e não na igualdade, não? Eu acho que Eu agradeço a vossa... Deixa eu clicar no slide para ver se aqui, ó. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Essa frase é do Paulo Freire, um educador muito querido e muito famoso aqui no Brasil. E aqui em Portugal também. É engraçado que isto está a fazer outra vez feedback, vamos ter que acabar a sessão, mas deixem-me só dizer o seguinte, que há muitos aspectos em comum entre aquilo que vocês dizem que está a acontecer no Brasil e aquilo que está a acontecer também em Portugal, pelo menos nesta área da deficiência. Há alguns aspectos que se tocam. Não direi da mesma forma, com a mesma intensidade, mas há muitos aspectos em comum. Quero-vos agradecer aos dois, foi um prazer, foi interessante, foi a primeira vez que fizemos uma sessão em direto com o Brasil, pelo menos aqui na nossa comunidade do Format. Para nós foi um prazer conhecer-vos e com certeza que vamos conversando e que nos havemos de encontrar ou no Brasil ou em Portugal, provavelmente será quase uma certeza. Viviane, obrigadíssimo. Alaor, um grande abraço. Outro para você, Marco. Espero que a experiência tenha sido interessante também para vocês. Foi sim, muito obrigado pela acolhida e um abraço para todos, foi muito significativo, foi uma conversa bastante esclarecedora, eu aprendi bastante, muito legal. Obrigado. Obrigado, então. Vou então parar a transmissão, falamos daqui a pouco. Obrigado. Ok, tchau.